Pai Santo, obrigado pelo tempo, pela oportunidade que nós temos de, nesta quarta-feira, podermos parar aqui com os meus irmãos queridos espalhados por esse Brasil e até fora, para a gente estudar e meditar na Tua Palavra. Também queremos te pedir o conforto, o consolo sobre as famílias enlutadas, sobre os irmãos ali em Goiânia, família do Jucinei. Cuida também, coloca a tua mão em Marcório, abençoa o Josivan, Jurivan, enfim, Senhor, Betivan, todos eles que estão com a angústia e a dor da perda. Nós queremos te agradecer pelo teu conforto e teu consolo e descansar no Senhor. O Senhor é o dono da nossa vida, o Senhor é o dono do nosso coração. Estende a tua mão sobre nós. Fala conosco, fala com cada um que aprouve entrar e aprouver estar conosco, estudando e meditando na tua verdade. Nós pedimos a orientação do Senhor para o louvor da tua glória, em o nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite. Você que já entrou, tá aí. Pegou sua Bíblia? Pega a sua Bíblia. Nós estamos estudando acerca da vinda, da volta, da promessa, da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a nossa esperança, é a nossa expectativa, não é? Essa vida passa rápido, passa ligeiro, e na palavra de Deus nós temos a esperança da vida eterna que o Senhor prometeu a todos aqueles que o amam. Não é? Ele disse palavras tão maravilhosas como, por exemplo, na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, falar da volta de Jesus é reavivar a nossa esperança, a nossa viva esperança. Nossa pátria não é aqui, nossa terra não é aqui, nossa herança não está aqui. Nós temos um lugar preparado pelo Senhor para aqueles que o amam. Então, o nosso desejo é que a gente possa atiçar, acender a paixão, a chama pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo nosso Pai, que tem nos prometido tantas coisas preciosas, né? Essa vida que acá vivemos, ela tem tempo, prazo determinado, né? O Salmo 139 diz que quando a gente estava lá no ventre da nossa mãe, todos os dias da nossa vida foram escritos e determinados. Mas há um período que o Senhor tem preparado, que é a nossa esperança conquistada, prometida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele voltará, né? Ele voltará. Na primeira vinda do Senhor Jesus, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Mas a promessa é de que ele voltará para cumprir a sua palavra, e a sua palavra é que ele vai vindicar, é que ele vai colocar os pingos nos is. E é sobre essa promessa que nós estamos trabalhando nesses dias. Começamos o nosso estudo aqui há 2 estudos atrás, lendo e estudando a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, abra lá, porque ainda tem coisas profundas na carta de Paulo aos Tessalonicenses. E eu queria que você abrisse lá na primeira carta. Na quarta-feira passada, nós falamos para aquilo que está aqui, de a gente ter consolo e consolar uns aos outros por a esperança, consolar uns aos outros com essas palavras. Quais essas palavras? As palavras de que aqueles que já foram, aqueles que morreram antes da vinda de Jesus Cristo, já gozam dessa bem-aventurança. E Paulo fala disso, olha, que ele usa a expressão dormir, e que quando Cristo voltar, vai trazer juntamente com ele todos aqueles que já foram. Então nós temos aqui uma preciosidade que é a gente poder descansar. Eu lembro da minha irmã, que faleceu quando tinha 19 anos, e o que trouxe consolo para nós é o fato dela estar num lugar muito melhor, estar num lugar incomparavelmente melhor, porque a palavra de Deus diz que onde
está o Senhor, aí está a liberdade, aí está a paz. E Paulo diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor, né? Então, é esse o nosso sonho, o nosso desejo e a nossa busca. Então nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor Jesus. E aí, olha no capítulo 5 da primeira carta de Tessalonicenses, porque quando Paulo fala sobre aqueles que já descansam no Senhor, aqueles que dormem no Senhor, para a gente estar tranquilo, consolado, né? Quem partiu com Cristo, glória, né? Glória, é a nossa expectativa. E aí no capítulo 5, versículo 1, olha como é que Paulo trabalha, olha como é que Paulo trabalha. E eu queria que você estivesse com a sua Bíblia aberta. Notem, nós estamos estudando acerca das coisas futuras, da parousia, da vinda de Jesus. E estamos estudando de coisas que têm enigmas, isto é, tem coisas que não nos compete saber. E eu não pretendo dar resposta daquilo que eu não sei. Por exemplo, uma pergunta que eu não sei. E todo aquele que pretenderam fazer e dar resposta caíram feio. Exatamente sobre o que está no versículo 1 do capítulo 5. Diz assim no versículo 1, da primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Diz assim, ó: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, Paulo começa aqui de uma maneira muito, muito abrangente. Ele começa a falar sobre tempos e épocas. E ele diz assim, ó, sobre tempos e épocas, eu não preciso falar para vocês, porque vocês já sabem que a vinda do nosso Senhor Jesus não tem data marcada. Não aqui no meu calendário, não no calendário terrestre. Só o Pai tem esse calendário marcado. Não é? Então ele diz, não há necessidade que escreva, porque quando vem, não sei, não se sabe. Se alguém falar que sabe, você já pode desconfiar. Se alguém falar assim, ó, Deus me revelou, eu tive uma premonição, a vinda de... Olha que no século atrasado, na década de 1900 ali, muitos procuraram dizer do advento, da vinda de Jesus, e muitos passaram vergonha mesmo. E quando eu estava na virada do ano 2000, os que são lá da década de 1900, da década do século de 1900, vai lembrar disso. O pessoal fica dizendo, não, quando virar o ano 2000, vai ter o bug do milênio, e o para 2000 não passará, e levantou-se um tanto de profetas da descrença, ou de querer trazer para si uma glória que nem Jesus disse, eu vou dar para vocês a resposta. Não, só isso o Pai que reservou para a sua exclusiva autoridade. Então, se você perguntar quando é que ele vem, não se sabe, não vem. Por isso que ele diz assim, ó, vem como ladrão. O que é vem como ladrão? Vem quando você menos espera. A volta de Jesus, ela é surpreendente. Se você soubesse quando é que o ladrão entraria na sua casa ou te assaltaria na rua, o ladrão não entrava na tua casa porque você estaria de vigília, né? O ladrão não te pegaria de surpresa, porque você estava esperando, opa, eu sei que amanhã o ladrão vai bater na minha porta, então eu estou preparado, se ele chegar aqui, vamos ver. Você sabe, por isso que o ladrão sempre pega a gente de surpresa. É uma carteira que bate, é o carro que leva, é a casa que arromba, enfim. Por isso essa figura vem como ladrão, quando você menos espera. Quanto à época, muitos já fizeram essa pergunta. Muitos já perguntam. Deixa o seu dedinho aí na carta de Paulo aos Tessalonicenses e vá, por favor, a Atos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Jesus já havia morrido, ressuscitado, e agora estava para subir aos céus. E ele está
falando para os seus discípulos, olha, fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido com poder e tal. Ele está dando as últimas orientações para a igreja, ele está dando a última orientação para a igreja. E aí, olha só, versículo 5 do capítulo 1 de Atos, diz lá, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 6, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, os discípulos estavam pensando assim, a descida do Espírito Santo vai ser então o dia que o Senhor vai implantar o reino, e aí vai restaurar o reino a Israel. E aí a resposta de Jesus, olha, não vos compete saber tempos e épocas que o Pai reservou. Não vos compete. Você vai receber o poder do Espírito Santo e você vai ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, no mínimo, você já pode entender o seguinte. Entre a subida de Jesus e a nossa esperança da sua volta gloriosa, do tocar a trombeta, nós temos um trabalho a fazer. Nós temos trabalho a fazer. Qual é o trabalho? Pregar, proclamar, testemunhar o Evangelho de Jesus em todas as localidades do mundo, né? No seu bairro, na sua família, na sua localidade, na sua cidade, no seu estado, no seu país e até os confins da terra. Isto é, até onde o Senhor ainda não foi pregado. Até onde não foi pregado. Isso é que compete. Em Mateus 24, deixa o seu dedinho lá em Tessalonicenses. Vai em Mateus 24, vai em Mateus, Evangelho, segundo Mateus, capítulo 24. Não é? Chegaram para Jesus para perguntar isso. É o famoso sermão profético. Lá, capítulo 3, 24, versículo 3. Acharam? Mateus, capítulo 24, versículo 3 em diante. Aí lá, no Monte das Oliveiras, boa noite, vem entrando. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e perguntaram, preste bem atenção à pergunta que os discípulos fazem. Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? A pergunta dos discípulos é, quando é que o Senhor volta? Já que o Senhor não vai dizer quando o Senhor volta, mas o que marca? Quais sinais? Quais são os sinais da vinda do Senhor Jesus? Quais são os sinais dessa volta dele? E aí, prestem bem atenção. Jesus já começa a explicar. E a dizer o que é sinal e o que não é sinal da volta dele. Então leia comigo aqui o capítulo 24. O capítulo 24 de Mateus, Jesus vai tentando responder aquilo que lá Paulo fala ao Tessalonicenses, dizendo, quanto a épocas e dias, eu não preciso falar nada sobre isso, porque vocês já sabem que a volta dele é repentina, isto é, quando você menos espera. Quando você menos espera, ele vem. E aí, olha por favor o versículo 4. Primeira coisa que você tem que entender, e essa é a razão de estarmos estudarmos acerca da vinda de Jesus, é tão importante nós estudarmos, porque a gente precisa estar vigilante. A gente precisa abrir o olho. A gente precisa estar preparado. A gente não pode ser bobão. A gente não pode ser pego de surpresa. Não, de maneira nenhuma. Por isso, quando os discípulos perguntam qual é o sinal da sua vinda, o que vai marcar, para que a gente fique assim meio alerta, né? A gente não vai saber o dia, mas pelo menos vai aparecer uns sinais e a gente fica esperto. E lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Então, o importante estudar sobre isso é para que nós não sejamos enganados acerca da vinda do Senhor Jesus. Porque virão muitos em meu nome, dizendo,
eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Preste bem atenção. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Tem duas maneiras de você ver esse versículo. Uma é da seguinte forma. Jesus está dizendo que muitos virão em meu nome, em nome de Jesus, e vão dizer que Jesus é o Cristo. Vão dizer que Jesus é o Cristo, mas enganarão a muitos. Está entendendo? É gente que vai chegar e vai dizer, ó, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, ele é o Senhor. Mas ao fazer isso, não estão de fato ensinando e pregando o evangelho, estão enganando. Ah, como é isso, pastor? Como é possível isso? É simples. Deixa o dedinho aí onde você está, em Mateus capítulo 24. E vá a Mateus capítulo 7. Olha o que Jesus diz no finalzinho do Sermão da Montanha. No capítulo de número 7, versículo de número 21 e 22, olha o que Jesus diz para corroborar com essa linha de pensamento. Muitos virão em meu nome, em nome de Jesus, dizendo que Jesus é o Cristo e vão enganar. Como é possível? Olha o que ele diz aqui em Mateus 7, versículo 21, 22. Nem todo que me diz, olha que texto doído, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem é que vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia, que dia? Ora, o dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor, o dia em que ele vai botar os pingos nos is, o dia que ele vai julgar, tá certo? Muitos naquele dia vão dizer, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Presta atenção. É gente que veio em nome de Jesus. É gente que veio e profetiza, isto é, prega, fala da palavra. Não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios. É gente espiritual. Tá vendo o meu dedinho aqui de aspas? É gente que é espiritual, que deixa comigo, sai demônio, sai diabo. É gente espiritual. Entre aspas. Em teu nome, versículo 22, gente. Em teu nome não fizemos muitos milagres. Uau! É um perfil de uma pessoa espiritual, abençoadora. Profeta, batalhador espiritual que expulsa demônios, gente que faz milagres. Mas o versículo 23, imagina a cena, toca-se a trombeta, anjo tocou, nuvens abrem, surge o rei, surge o Senhor Jesus, ele surge com toda a sua pompa, glória, 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 glória. E aí começa o encontro. Os que são do Senhor Jesus vão ser recebidos com aquela frase: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra na alegria, no gozo do seu Senhor. Mas vai ter gente, diz aqui Jesus, que vai chegar, tô aqui, Senhor, aqui eu tenho umas medalhas, desculpa, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, Senhor, em teu nome fizemos milagres, e Jesus vai dizer, explicitamente, na cara dura, nunca vos conheci. Já pensou? Eu nunca vos conheci. Gente que fala de Jesus, gente que prega em nome de Jesus, gente que faz um monte de coisa por causa de Jesus, gente que trabalha pela causa,
em que Jesus vai dizer: eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, esse é um texto doído, né? Porque é gente que de repente fala de Jesus, mas vive na esbórnia, vive na imoralidade, vive no adultério, vive na corrupção, vive na mentira. É gente que prega o evangelho, mas corrompem. É gente que fala de Jesus e fala coisa espetacular, mas é gatuno e não conhece a Jesus. Porque eles querem Jesus, mas querem mamon. Querem Jesus e querem dominar sobre o rebanho. Fala de Jesus, mas não conhece Jesus. O pior, Jesus não os conhece. Então, quando lá em Mateus 24, Jesus diz: muitos virão em meu nome e falarão que eu sou o Cristo, mas vão enganar muito. Vão enganar como? Vão enganar quando eles ensinam com a prática da sua vida que você pode, sem santificação, ver a Deus. Quando ensinam na prática da sua vida que você pode viver uma vida desregrada sem crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Ó, a profundidade da riqueza, tanto do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora as bolas, eu preciso conhecer a Jesus. Em Jeremias 4, versículo 1 diz assim: se vocês se voltarem, se vocês se converterem, se vocês voltarem, volta para mim. Volta para mim. Não por causa das minhas coisas, não por aquilo que eu posso fazer por vocês, não por causa do meu poder. Volta para mim. Entende a diferença? Então, eu tenho que estar preparado para encontrar com Jesus e eu vou voltar para Jesus. Mas eu tenho que estar com Jesus já aqui, agora. Ele tem que me conhecer aqui e agora. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Tem gente que tem Jesus na boca, mas o coração está longe de Jesus. É isso que ele está falando. Eles me conhecem. Vocês querem servir a dois senhores? Não dá para servir a dois senhores. Então você tem que estar preparado para o dia glorioso de Jesus Cristo. Consolado e esperto. Ninguém é para te enganar. Ah, porque Jesus vai voltar amanhã, depois, quando Jesus voltar, ele te pega. Quando Jesus voltar, ele manda os anjos buscar você. Daqui a pouco nós vamos ler sobre isso. Espero que o tempo dê para hoje. Não, a gente faz quarta-feira que vem. Enfim. Mateus 24, você pode entender que muitos virão em meu nome. E vai falar que Jesus é o Cristo. Outra maneira de você ver esse mesmo texto aqui, versículo 5 do capítulo 24, é igual uma pessoa que tem aqui no Paraná, chamado Henri Cristo. Henri Cristo, ele, meus queridos irmãos, tá? E ele diz que ele é Cristo. Ele diz, muitos virão em meu nome e dirão que eu sou o Cristo, quer dizer, que eles são o Cristo. E o pior, tem gente que segue os caras e vão enganar muitos também. Tinha uma comunidade de um cara que era lá do Porto Rico, e o cara dizia que ele era Cristo, ele era Jesus Cristo. E criou-se, e até no Rio, no Brasil, tinha muitas comunidades chamadas Crescendo em Graça. Não sei que desgraça é essa. Porque o cara dizia que ele era o Cristo. Agora isso deu uma desinchada, que negócio de meia-meia, igreja, muito negócio de meia-meia-meia. Porque ele morreu e estou esperando até hoje que o cara ressuscite. Né? Ainda não ressuscitou, então estou assim meio sem querer, querendo. Vai ter muita gente que vai dizer isso. Não, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Quantas histórias de gente que engana os outros, querendo ser o que eles não são, ou pior ainda, falando que Jesus é o Cristo, mas demonstram na sua vida, demonstram a partir dos seus atos, demonstram a partir dos seus frutos que são podres. Né? E Jesus diz assim, eu nunca conheci vocês. E quando uma pessoa é assim, ele engana muitos, engana muitos.
Não é à toa que João, o apóstolo João, na carta dele, ele diz que o anticristo, quando ele vier, ele sai do nosso meio. Sai do nosso meio. É gente que nunca foi, mas tinha aparência de ser. No versículo 6 de Mateus 24, Jesus continua. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Eu já cansei de ouvir gente falando assim, pastor, está tendo guerra para tal lugar, para tal lugar, é o final dos tempos mesmo, pastor. Não, irmãos, guerra não é sinal da vinda de Jesus. Guerra é sinal que o ser humano é podre. Guerra é sinal de que o ser humano não guarda Jesus no seu coração. Guerra é sinal de que o homem está entregue ao pecado, à vaidade e assim por diante. Né? Guerra é sinal de que o homem está perdido. Guerra é guerra. Olha lá, não é o fim. Por quanto? Versículo 7. Vocês estão lendo comigo, né? Está com a Bíblia aberta? Espero que esteja a Bíblia aberta. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é princípio das dores, não é sinal. É prova de que a natureza geme, aguardando a redenção. É prova de que alguma coisa está muito errada, que o pecado realmente estraçalhou com as coisas que o Senhor produziu e construiu. Não é? Versículo 9. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Quem vai se escandalizar? É gente que caminha com a gente. Aqui ele está falando de no meio da tribulação, muita gente vai se escandalizar, muita gente vai negar, muita gente vai abandonar. E vai trair também, e vai odiar os outros. Gente que outrora estava na igreja, mas agora quando conversa fala assim, odeio crente, raça. É gente assim. Gente que perdeu o contato com Jesus. Gente que perdeu o contato com Jesus. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Opa! Aqui parece que Jesus está aproximando da pergunta e da resposta dos discípulos. Qual é o sinal? Guerras? Rumores de guerra? Terremoto? Não, isso é princípio de dores. Mas levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não é multiplicar a iniquidade do mundo, né? Porque o mundo jaz, está morto no maligno, e morto só apodrece. Então, só apodrece. Mas aqui é o problema da iniquidade sendo multiplicada dentro da casa, do povo, do corpo de Cristo. Versículo 13, Jesus diz, aquele que, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar quem? Perseverar no quê? No amor. A palavra hoje a proclamação é ódio, é separação, é guerra, é briga. É verdade. Mas nós, os cristãos, somos chamados para amar. E amor, nessa conotação de amor, só podemos amar porque ele nos amou primeiro. Ele é amor. Em outras palavras, é Ele em nós, é Ele derramado em nós, é Ele crescendo em nós, é Ele habitando em nós. Quando Ele cresce em nós, quando Ele habita em nós, sim, o amor habita em nós. E quando Ele está ligado aqui, nós amamos. E ninguém tem maior amor do que esse, dar a alguém a sua própria vida. Em favor dos seus amados, seus irmãos. Amar aqui não é apenas um sentimento, eu vivo falando isso, não é apenas um sentimento de paixão romântica, não. Amar aqui é fazer o bem, fazer o que é certo. Amar aqui é fazer o que é certo.
Não é você passar a mão na cabecinha de canalhas. Não é isso que eu estou falando. É você levantar e dizer, assim diz o Senhor. Quando o profeta no Antigo Testamento vinha com aquela palavra dura, olha, assim diz o Senhor, convertei-vos, arrependei-vos, senão ele vai vir e vai. Isso era amor. Isso é amor. Amor por quê? Porque ele está aqui dizendo, volta para o Senhor, volta. Se é para voltar, volta para mim. Volta para mim. É relacionamento com o Senhor Jesus. Daí a importância da gente meditar, pensar. Ele volta. Nós estamos nos aproximando da vinda de Jesus? Claro que estamos. Quando Jesus fala isso, quando Mateus escreve, isso há 2000 anos atrás. Já se passaram 2000 anos, então nós estamos muito mais próximos. Né? Diz que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. Uau! Como a ciência nesses últimos anos tem se multiplicado. Uau! Outra coisa, olha o versículo 14. O amor está se esfriando e o versículo 14 diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Então, qual é o sinal que Jesus diz aqui de uma maneira clara e clássica em Mateus capítulo 24? Qual é o sinal? O sinal é a obra missionária. O sinal é a pregação do evangelho. O sinal é você, crente, saindo pelo mundo para testemunhar de Jesus. Porque este evangelho do reino não é outro evangelho. É o evangelho do reino, que fala do reino. O Senhor reina, o Senhor é o soberano, e Ele manda, e você anda com Ele ou você é contra Ele. Quem não é por mim é contra mim. O evangelho do reino. Evangelho que Jesus conquistou com seu sangue, Ele comprou para nós. Ele abriu a porta para entrar lá. E exige de você que você ame-o, busque-o, sirva-o. E aqui diz, este evangelho do reino será pregado por todo mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Quando é que o fim vem? Os discípulos perguntaram lá no início do capítulo 24. Qual é o sinal? Qual é o sinal? O sinal é a proclamação do evangelho. O sinal, nós estamos nesse processo de dores, de angústias, e tem nesse processo de expansão do evangelho, tem tribulação, tem lutas, tem barreiras. Em Apocalipse diz que o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele vai fazer de tudo, cheio de cólera, para perseguindo aqueles que têm o testemunho de Jesus. Há uma batalha sendo travada pelas almas perdidas. Porque enquanto não ouvirem falar de Jesus, estão continuadamente perdidas. Assim como era eu e você. Se o evangelho não tivesse chegado para mim e para você, nós continuaríamos perdidos. Nós podíamos ser religiosos, nós podíamos ser qualquer coisa, mas estaríamos perdidos. Perdidos. Qual é o sinal? Então virá o fim. Quando esse evangelho for pregado a todas as nações, povos, tribos e línguas. Quando a gente fala de missões, irmãos, quando a gente fala de pregar o evangelho, de enviar missionário, de você sair para testemunhar, de você orar, de você botar teu dinheiro, contribuir. Se você não pode ir, você tem que contribuir. Você tem que sustentar, você tem que segurar as cordas. A obra de Deus, a obra do reino de Deus, da pregação do evangelho, ela é feita com, eu diria, com os pés, ó, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas, daqueles que vão, que largam da sua terra, da sua casa e saem. Mas veja, você pode fazer isso saindo da sua casa. Você sai do seu apartamento, da sua casa e fala, eu vou até o vizinho falar de Jesus. Ó, conformosos são os pés. Às vezes Deus exige que você caminhe mais longe, você tem que passar pela quadra, tem que sair da cidade, tem que ir para um outro estado. Às vezes o Senhor diz, eu quero que você vá para outro país, eu quero que você vá para a tribo indígena. Às vezes o Senhor quer que você caminhe mais longe. Se você é para ficar perto aqui mesmo, na sua arraial, então você tem que evangelizar e dar bom testemunho. E tem que orar, e tem que segurar a corda financeiramente daqueles que vão. Porque a obra é um todo. E nós estamos querendo que Jesus volte. É fantástico.
aquele momento que Paulo escreve a Timóteo, já na segunda carta, quando Paulo diz assim, o tempo da minha partida é chegada. Completei a carreira. Desde agora a coroa da justiça me está reservada. E não somente para mim, mas para todos quantos amam a sua vinda. Sabia que eu li esse texto errado? Eu tirava o N. Eu falava assim, a coroa da justiça é para aqueles que amam a vida. Eu tirava o N. Eu falava, é quem ama Jesus. Então se eu amo a Jesus, é para mim a coroa da vida. Não, a coroa da vida não é para você que fala de Jesus. Não, é para quem ama a vinda, a volta de Jesus. Daí o motivo de estarmos estudando também acerca da volta de Jesus, para que você se apaixone, ame a volta, a vinda de Jesus. O que eu preciso fazer? A única coisa que podemos de fato fazer é o que está em Mateus 24,14. Pregar o evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esse é o sinal. Então, quando lá em Tessalônica, Paulo volta para Tessalonicenses. Depois nós vamos voltar para Mateus 24, calma lá, fica calma aí. Lá em Tessalonicenses, Paulo está falando sobre... Eu não preciso escrever sobre isso, porque quanto a épocas e tempos e épocas, eu não preciso escrever, porque vocês já sabem, a volta do Senhor Jesus, ela é repentina, ela é assim, de repente, é como um ladrão. É como um ladrão. Fique preparado, fique esperto, vigilante, né? Não seja enganado com aqueles que falam de Jesus, mas têm uma vida podre, uma vida imoral. Falam de Jesus, mas praticam a iniquidade. A palavra iniquidade, meus irmãos, é uma palavra geral para tudo quanto eu diria, vida sem nenhum tipo de santificação, de entender que nós somos luz e somos sal da terra, sem nenhum compromisso com Jesus, né? É um outro evangelho, é um outro negócio, é negócio. E Jesus diz, não conheço, então fique esperto. O que eu chamo de ficar esperto? Você conheça, caminhe, seja conhecido por Jesus. Seja conhecido por Jesus. E quando eu falo de ser conhecido, não é que Deus não sabe de você, não conhece você. Nós sabemos que Deus pode tudo, vê tudo, sabe tudo, em todas as coisas. Então Ele conhece você, conhece todo mundo. Mas quando Ele fala de conhecer aqui, eu falo de comungar, né? De ter alegria com você. E você ter alegria com Ele, né? E você desejar ser melhor, estar à semelhança dele, e assim por diante. É a vida cristã, caminhar com Jesus, ele é o caminho, eu ando nele, eu ando com ele, para ele, ele me conhece, porque eu ando nele, né? Sem hipocrisia, sem inveja, sem maledicência, e aí vai, tem listas e listas sobre isso. Então, prepara-te, fica vigilante, nós não somos das trevas, nós somos da luz, abre o teu olho. Capítulo 5, versículo 6 de 1 Tessalonicenses, Paulo diz assim, assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios, nós porém, versículo 8, que somos do dia, da luz, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor e Jesus Cristo, aleluia, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Uau! Né? Você vai dormir e você diz, em paz eu me deito e logo pego no sono. Senhor, eu descanso, eu estou em tuas mãos.
Se eu não acordar, acordarei contigo. Né? Quer durmamos, quer vigiemos, somos dele, temos comunhão, união com ele. União com ele. Estou ligado. Está ligado com Jesus? Está ligado com a sua verdade, com a sua palavra. Ele é o verbo, ele é o logos, ele é a palavra. Por isso que meditar e estudar a palavra de Deus na igreja, leia, a live como nós estamos fazendo aqui hoje, até assim, mas medite na palavra e cresça na palavra. Não apenas esteja a me ouvir, ou ouvir qualquer outro, mas pegue a palavra e confira as coisas espirituais. Confira para saber se tudo que está aqui é isso mesmo. Né? E no versículo 11 de Tessalonicenses, ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Né? O nosso propósito aqui é: eu quero que você cresça, eu quero que você não seja enganado, eu quero que você seja unido com Jesus, unido com o corpo de Cristo, unido na verdade e na prática da verdade, lutando, fazendo, pois, morrer a vossa natureza terrena. Luta, não é? Exercita-te na piedade, da fé, da pureza. Pede para o Espírito de sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Eu quero andar no caminho que é Jesus. Eu não quero andar em caminhos ruins, trôpegos. Eu quero estar com o Senhor, firmado na sua verdade e firmado na sua palavra. E eu quero que todos conheçam a Jesus, porque isso é manifestação de amor. Porque sem Jesus nós estamos, eu diria, embriagados. Sem Jesus nós estamos condenados. Sem Jesus nós estamos sem esperança. As pessoas precisam conhecer a Jesus. As pessoas precisam conhecer a Jesus. E só tem um jeito das pessoas conhecerem a Jesus. É você testemunhar de Jesus, demonstrar isso, manifestar a sua fé e continuar crendo e caminhando e vivendo para o louvor da sua glória. Por isso que Paulo, a partir do finalzinho aqui de Tessalonicenses, ele vai fazer alguns preceitos para motivar, para aumentar, para dizer, vamos ficar firme. Cuide dos seus líderes, dos seus guias, dos que presidem, dos seus líderes. Vivei em paz uns com os outros. Orai. Exortemos os que estão insubmissos, admoestemos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes, longânimos com todos. Você que está me ouvindo, você está aqui, você se encaixa em algum lugar. Porque olha só, ou você é um insubmisso. O que é um insubmisso? Você sabe a palavra de Deus, mas você não quer obedecer. Você sabe a palavra de Deus, mas não quer aceitar a sua missão. Você é contra a missão que Deus tem para você. Você quer fazer o que dá na sua telha. Você não quer perguntar para Deus o que Deus tem para você. Então, você entraria no pacote dos insubmissos. O que eu devo fazer com os insubmissos? Admoestar. Admoestar é dizer assim: ô caboclo, se você é insubmisso, acorda, porque está chegando o dia. Acorda, porque um dia ele vai pedir conta de você. Desperta, tu que dormes. Você pode fazer parte do grupo dos desanimados. Desanimados é aquele grupo daquelas pessoas que outrora trabalhava, outrora orava, outrora pregava, outrora ia para a igreja, mas agora está desanimado. Ainda mais agora que esse negócio aí da pandemia, estou tão desanimado de ir para a igreja, eu vou ficar em casa. Você tem ânimo para ir para o supermercado, no banco, para o trabalho, você tem ânimo para um monte de coisa, passear na rua, de repente até ir no shopping, está com a saudade da shopping, mas não tem ânimo para ir para a igreja. Acorda, alô, está desanimado? Aqui diz que é preciso consolar os que estão desanimados. Anima-te. Jesus te ama. Ele voltará. Né? E você tem que estar preparado para encontrar com eles. Você pode fazer parte do grupo dos fracos. Os fracos. Fraco é aquele... Não aguenta um piteco. Né? Não aguenta nada. Ele não está só desanimado. Ele não consegue fazer. O que devemos fazer com os fracos? Amparar.
Interessante que Paulo escreve assim, ó, olha, se você encontrar um fraco na fé, o que é um fraco na fé lá em Romanos? Tem uns que dizem assim, ó, não se pode comer carne, só pode comer legumes. Aí Paulo diz, os que comem carne e os que comem... Você não precisa discutir isso, besterol. Tem uns que acham que alguns dias são mais espirituais do que outros. Alguns dias são mais espirituais. Outros julgam iguais todos os dias. E Paulo vai dizer, oh, o fraco isso, o forte aquilo. Mas você não discute, ampara. Tem gente na igreja que é fraquinho mesmo. Fraquinho. Mas Jesus morreu por eles. Né? E aí você tem que ter paciência com todos. Pois bem, então olha só. Tem gente que está ou na insubmissão, ou no desanimado, ou nos fracos. Mas tem gente que é o contrário. Isto é, não, pastor, eu amo a Jesus, estou esperando Jesus, estou forte. Então o que você que está firme, você que está firmado, o que você tem que fazer? É isso mesmo. Você que está firmado, você é que tem que admoestar, consolar, amparar e ter paciência. Né? Nós vamos encontrar pessoas assim, desanimadas, fracas, cansadas, insubmissas. Mas se você ama Jesus, você tem o papel de fortalecer, admoestar, consolar, amparar. Né? É teu papel. Então aqui Paulo diz, tem tudo. Evitai, versículo 15, que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Isso é amor. Fazer o bem. Fazer o que é certo. Isso você pode continuar lendo. Por que Paulo fala isso? Porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Prepara-te para encontrar com eles. Prepara para encontrar com ele. Quando virá? Não sei. Vem quando menos você espera. Qual é o sinal? Tem os princípios das dores. Guerra, rumores de guerra, fome, terremoto. Isso não é sinal de nada. A não ser de que o mundo está gemendo. Mas a iniquidade sendo aumentada, o amor esfriando, e o evangelho tem que ser pregado e será pregado a todas as nações, povos, tribos e línguas. Opa, isto é um sinal. Esse é um sinal. Eu me alegro quando a gente fica sabendo. Você sabe que no Brasil tem mais de 300 nações indígenas no Brasil. Tem nações que ainda não foram contactadas. Agora, recentemente, aquela notícia daquele indigenista que foi até uma flechada e ele perdeu a vida na tentativa de um contato com um grupo que era um grupo sem contato. Se a Bíblia diz que o Evangelho vai ser pregado a todas as nações, o Evangelho vai ser pregado. E tem que ser pregado. E nós temos que fazer parte desse movimento, porque nós amamos a volta de Jesus, a vinda de Jesus. Dizem os estudiosos nessa área, os missiólogos, que no Brasil ainda tem umas 90 nações indígenas que nunca ouviram falar de Jesus. Nunca. Que não tem um missionário pregando o Evangelho, que não tem um versículo traduzido, não tem ninguém lá. Então, de 300 e tantas, faltam 90. Nós estamos orando para que Deus levante obreiros, trabalhadores, gente para sustentar a corda, gente para sustentar os missionários nas tribos indígenas. E que daqui a um pouquinho a gente possa dizer, olha gente, não falta 90 não, falta 80. Gente, ó, temos só 70, 50, 40, 30, 10. Já pensou o dia que a gente vai poder dizer, zerou? Terminamos, completamos a carreira. A igreja falou de Jesus em todas as nações, povos, tribos e línguas. Maranata. Maranata. Senhor, Mateus 24:14 foi cumprido. O evangelho chegou. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E quando ele tiver que vir, virá rapidamente. Fica de olho. Fica esperto. Fica vivo. E participa
Preste bem atenção e eu vou terminar com esse texto de Pedro. Pedro, na sua segunda carta, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, Pedro escreve assim, ó, capítulo 3, versículo 10, 11, 12. E eu quero terminar essa noite com esse texto. Na semana que vem nós continuaremos. Não é? Nós continuaremos. E vamos tocar no assunto sobre tribulação, lutas, barreiras. A igreja passa pela grande tribulação ou ela sobe antes? Aí tem muita discussão, muita conversa, mas nós precisamos ver o que a palavra de Deus, de uma maneira assim singela, diz. Olha o que diz o versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Olha como Pedro está descrevendo o dia do Senhor. Ele virá quando você menos espera, como ladrão, corrobora com o que está lá em Mateus e com o que Paulo escreve, o qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, tudo que está na terra, né, gente, vai ser desfeita, afetado. Pedro diz que a terra que agora existe é entesourada para o fogo. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, versículo 11, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Versículo 12, preste bem atenção. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Quando Paulo diz lá que amam a vinda de Jesus, Pedro diz que a gente tem que ficar aqui esperando, Senhor, venha. Mas mais do que esperar, nós devemos apressar. Ó, Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas não basta você só falar Maranata, Maranata, Maranata. A única ilação que eu posso fazer é com o que lá Mateus 24:14. Como é que posso eu apressar a vinda de Deus? Como é que eu posso eu apressar a vinda de Jesus? O dia do Senhor. O evangelho vai ser pregado a todas as nações, povos, tribos e línguas. O pecado entrou no mundo pelo homem tem que sair. Jesus teve que se tornar homem e ele veio para anunciar o evangelho e depois ele passa a missão dele para nós. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Essa agora é a sua parte também. Ele te recomissionou, ele te chamou. Você é crente, você ama Jesus, você precisa entender e você precisa se apaixonar pela volta dele e dizer, e para isso empenhar-te. Empenha-te. Espera e apressa. Cada vez que eu recebo a notícia de que um missionário saiu e foi para um povo não alcançado, eu dou glória. É uma batalha espiritual tremenda. E é como se eu estivesse dizendo para o diabo, você não tem mais poder sobre aquela nação. Porque a luz vai chegar lá. É um raio de luz que vai. Aqueles que seguram, que sustentam, que oram, fazem parte dessa batalha. Não só o missionário que vai. Então nós temos que estar esperando e apressando o dia do Senhor. Então o objetivo de estudarmos é que a gente fique alerta, vigilante. Mas também é que a gente participe. Que a gente ame o dia do Senhor, a vinda do Senhor Jesus. E para isso a gente, como diz Pedro, nós estamos esperando, mas estamos apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão,
Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amados, esperar a vinda de Jesus é dizer: haverá justiça. Nesse mundo, nesse Brasil, com tanta mazela e corrupção, tanta gente que perdeu o rumo e o compromisso com Jesus, nós temos a esperança de que Ele voltará. E nós, segundo a promessa dele, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Que você tenha o seu coração aquecido pela certeza de que Ele voltará. E que nada nem ninguém te engane. E que nada nem ninguém roube de você o desejo ardente de vê-lo, de servi-lo e de apressar o dia desse dia glorioso do Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que você não fique fraco, que você não fique desanimado, que você não seja um insubmisso, mas que você seja alguém que conforte, console, proclame, testemunhe, viva. Porque Ele veio, viveu, morreu, ressuscitou, vive e voltará. E assim cremos. Consolai uns aos outros com essa palavra, é o que diz o apóstolo Paulo. Consolai, porque Ele está preparando tudo para a glória e honra dele. Deus te abençoe. Feche seus olhos, vamos orar? Vamos orar? Obrigado porque você está aqui conosco até agora. Testemunha. Se você entendeu que esta é uma palavra que outros precisam ouvir, compartilhe aí no seu Facebook. Compartilhe. Quanto mais compartilhar, outras pessoas vão ouvir. Se você acha que essa é uma palavra que tem que ser espalhada. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui reunidos em teu nome. Há tanto por fazer ainda e nós queremos ver cumprir a tua promessa. Nós queremos ver esse sinal, que o Evangelho ser pregado, proclamado, o Evangelho do Reino em todas as nações, povos, tribos e línguas. Ó Deus, levanta obreiros, ó Deus, levanta homens e mulheres de joelho para orar, para clamar, para pedir que o Senhor levante trabalhadores. Rogamos ao Senhor que mande trabalhadores para cada canto desse Brasil, de uma maneira muito especial aqui para o sul do Brasil, de uma maneira especial para o Paraguai, de uma maneira para os países muçulmanos, de uma maneira muito especial para o Uruguai, Senhor, para as tribos indígenas, Senhor, do nosso Brasil. Levanta obreiros, levanta-me jovens, homens e mulheres que se preparem e se tornem cada vez espada afiada nas mãos do Senhor. Ó Deus, levanta gente para segurar a corda, para colocar o seu tesouro à disposição, sustentar a tua obra, sustentar a ida desses irmãos aos campos. Ó Pai, apressa o dia glorioso em que o Senhor, rompendo as nuvens, vai desfazer todas as coisas e vai refazer todas as coisas e vamos habitar contigo onde habita a justiça. Ansiamos esse dia onde o Senhor vai botar os pingos nos is e nós vamos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, se é alguém que está nos ouvindo, está com o coração desanimado, desamparado, está perdendo a esperança, ó Santo Espírito, vem agora e renova-lhe, Senhor, renova-lhe o ânimo, a fé, a força, o desejo de te servir, de se colocar à disposição do teu reino, para a glória do teu santo nome. Dá-nos uma noite de paz, dá-nos a vitória sobre essa pandemia, dá-nos a alegria de te servir, mesmo no meio de uma pandemia. Derrama sobre nós tua graça e uma noite de paz nós te pedimos por Cristo Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus seja com a sua vida, com o seu coração, com a sua casa e que você esteja a orar por nós. Nós falamos aqui de Colombo, da missão Projeto Zero. E eu queria que você estivesse orando pelos nossos missionários, tanto em Foz, quanto em Joinville, quanto aqui em Colombo. E tantas outras cidades que nós queremos ver alcançadas. Orem por nós, participe com alegria, sirva ao Senhor. Fica firme, Ele voltará. Quarta-feira que vem eu te convido para estarmos de novo juntos. E nós vamos continuar estudando a palavra de Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.
Compartilha. E se você quiser e não sabe os outros estudos, você pode ir lá no YouTube, na nossa página, também todos os estudos, tanto de Filipenses, quanto de Efésios, quanto agora a vinda de Jesus Cristo. Beijo no coração, Deus abençoe, Deus te alegre, Deus te fortaleça, Deus te enche o seu coração de esperança.